cabem na nossa sigla. E hoje estão conosco a Simi Lahar, a Janaína Oliveira e o William de Luca. Nós vamos conversar sobre a pandemia, que é a homofobia. Bom dia para vocês. Como é que estamos todos hoje? Bom dia a todos e todas e todes. Bem? Fernanda, Janaína, Simi, bom dia, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, apesar do tema ser um tema muito sério, mas é sempre bom ver vocês três. Olá, gente, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com pessoas que a gente admira, que a gente acompanha na luta, que a gente acompanha no campo aí da resistência e do enfrentamento. Vai ser um bom papo. Eu queria mesmo começar com você, Simi. Está aí em Salvador, certo? Está presidenta da ABLGBT. É uma sigla meio difícil da gente falar rápido assim, espero ter falado direitinho. Toda a minha vida eu tive problema em descrever a ABLGBT. Querida, fala para a gente como é que está a vivência dessa pandemia e como que você está vendo a conjuntura do país no meio dessa confusão toda. Olha, meu amor, é o seguinte, primeiro bom te rever, viu, mesmo que à distância, espero que logo a gente esteja se vendo presencialmente. Eu estou em Salvador aqui, acho que eu estou num lugar até de um certo privilégio em relação ao restante do país, porque eu acho que as respostas que o governo tem dado em parceria com a Prefeitura de Salvador, nesse momento, numa ação unificada, dando exemplo para o Brasil, eu acho que está sendo bem interessante, tem sido respostas muito rápidas, e a gente está numa relação até mais preocupante, obviamente, mas eu acho que até numa situação bem melhor do que no restante do país. Estou trabalhando de casa, estou trabalhando muito, e a gente está aproveitando aí para acompanhar, né? Está dialogando muito com as nossas afiliadas, com as nossas parceiras, com as nossas militâncias, para avaliar como tem sido aí esses dias. E é assustador como a gente, primeiro, tem uma ausência completa do governo federal nas respostas, né? Tanto para a epidemia, tanto para essa pandemia, quanto para as nossas especificidades, né? As respostas que têm sido dadas, que nós conquistamos na marra, elas não dão conta de comportar a nossa população, não dão conta de abarcar as especificidades e vulnerabilidades de diversos marcadores, e ainda responde, né, com mentiras, com disfarçatez, como foi ontem. Oi. Acho que assim me travou. Me travou? Travesti travou? Voltou, Simi. Como é que foi ontem? Travou? Eu estou falando que ontem a gente estava fazendo esse enfrentamento, demarcando o nosso dia, né, de enfrentamento à violência, e em vez do governo apresentar uma solução, ele apresenta mentira, ele volta com a fake news. Porque esse governo é o governo da fábrica de fake news, né, Fernanda? E aí ele vem com mentiras e com informações sobre os nossos dados e sobre a política pública, né? Damares ontem fez uma declaração absurda, dizendo que a violência contra a nossa população diminuiu. Então, Damares, eu quero te falar uma coisa. É mentira. Não faça isso, isso é desonesto com as nossas vidas. Né? Segundo os dados da ANTRA, e quem quiser conferir pode entrar em antrabrasil.org. Então, no site da ANTRA, antrabrasil.org, vocês vão ver o relatório de 2020. O aumento do quadrimestre em relação ao ano passado é de 48%. E é maior também do que o ano retrasado. Então, observa, Fernanda, a transfobia, a LGBTfobia, ela não está de quarentena. Ela está nos ameaçando, ela continua aí nos ameaçando. Né? Então, mesmo estando em isolamento, a gente está acontecendo, né? As respostas não são dadas. Ela falou de um programa que ninguém tem conhecimento, que sequer saiu do papel. Então, Damares, não faça isso, não minta, porque a sua mentira faz com que nós sejamos assassinadas. Não é assim que se faz política, não é assim que se responde a uma população. Respeite a nossa população, respeite as nossas vidas.
Não faça isso, que está passando uma vergonha e está brincando, está pisoteando em cima das mortes das nossas companheiras e companheiros. Ô, Janaína, quando a CIMI fala para a gente da ação da Damares, do governo Bolsonaro, né, a ministra do governo Bolsonaro, era importante também a gente falar de ações exitosas, né, no campo do governo e do Estado como um todo. Eu gostaria que você contasse, secretária nacional LGBT do PT, a Janaína, a nossa companheira aqui de luta, está falando diretamente de Brasília, e eu gostaria que ela contasse um pouco para a gente sobre o nosso legado e sobre o que já foi feito para salvar as vidas LGBTs. Então, eu acho que, primeiramente, é importante a gente dizer o marco que foi o governo do PT, né? O PT passa a debater, né, as demandas da população LGBT de forma transversal. Não estávamos mais só no campo da saúde, nós passamos a incidir e dialogar em outros campos, educação, cidadania, moradia. O governo do PT começa a mostrar essa população, a mostrar os LGBTs como ser indivíduo que tem que estar previsto nas demais políticas também. Então, assim, eu acho que quando o PT, e aí eu quero falar um pouco do Lula, né, essa simbologia do Lula ter dialogado com o movimento, a simbologia do Lula ter participado da conferência LGBT, de um presidente estar numa conferência LGBT, e eu quero deixar esse marco porque é importante apontar o quanto a gente conseguiu, né, não ser só institucional, mas dialogar e pensar a política de forma conjunta. A gente foi criando uma série de programas que foram dialogados com o movimento, que foi dialogado com a demanda da população LGBT, né? Então, assim, o Brasil Sem Homofobia é um programa importantíssimo, ele é esse primeiro marco, as ações no Ministério da Educação, que aí é muito importante que as ações de educação que visavam garantir a cidadania e a inclusão da população LGBT, né, e modificar o pensamento social, ele foi muito atacado durante as campanhas de 2014, mas também nessa campanha agora de 2018. Né? Você criar uma narrativa, por exemplo, do famoso kit gay, que tinha, na verdade, uma função de inclusão, cidadania, respeito. Então, você tem um processo de participação social, o governo garantiu essa participação social, isso só no governo federal que eu estou falando. No processo de saúde, você tinha um grupo que debatia a saúde da população LGBT, e essa saúde da população LGBT também debatia as suas especificidades. O Ministério das Mulheres, por exemplo, na sua terceira conferência, cria a coordenadoria da diversidade, trata também dos aspectos das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais no recorte do Ministério. Então, quando você começa a fazer um giro no governo federal, você vê que os ministérios passam a atuar com políticas públicas voltadas para a população LGBT. Você tem um primeiro dado oficial, advinda do governo, 2012, sobre a violência da população LGBT. E o próprio governo diz, as informações ainda são muito subnotificadas. Então, assim, você começa a trazer elementos. A participação do Conselho, o Conselho Nacional LGBT, que foi um dos instrumentos que o próprio governo federal, hoje, do Bolsonaro, extinguiu, o movimento social, as suas representações nesses espaços, discutiam o PPA do governo. Você discutia diretamente o PPA, aonde seria investido, qual era a política pública que a gente desejava, qual era o modelo de execução. Então, você tinha um governo mais inclusivo, participativo, você tinha programas construídos coletivamente. E o governo jamais, aí dialogando um pouco com a CIMI, o governo federal jamais trouxe dados que não respeitassem os apontamentos trazidos e vistos por todos e todas dessa violência sistemática e reconhecia que não conseguia ter uma notificação com qualidade e imaginava, inclusive, que essa violência era muito mais ampla, né, do que estava sendo apresentado esses indicadores. Então, aí você tinha a violência com recorte geracional, aí você passou a envolver, né, a Secretaria Especial de Juventude para pensar políticas públicas para a juventude LGBT. Então, você tinha a questão étnico-racial, então você via a população negra como uma população mais vulnerável. A CEPI, que era a Secretaria de Promoções de Igualdade Racial, passou também a executar não só a política, mas como também no conselho participativo deles, eles inseriram uma cadeira para a população negra LGBT. Então, todo o processo ele sempre foi casado entre a ação do governo e a ação conjunta com os movimentos sociais e as suas demandas, né? Então,
o sistema de enfrentamento à LGBTfobia, que também foi um programa da Rosário como foi ministra dos Direitos Humanos, você teve ali uma ação e jamais negando, jamais o governo do PT negou qualquer violência que a população LGBT sofria. Então, e hoje a gente está refém de um governo que desmontou todas as políticas, as poucas políticas que a gente avançou. O PT sempre disse que precisava fazer muito mais, avançar muito mais, mas, infelizmente, esse governo desmontou todas as políticas que foram possíveis e hoje fazem um discurso falso, mentiroso, de políticas que não existem, mas que apresentam para fora do país. Fique atento, você, LGBT. Eles apresentam para fora do país relatórios de políticas que não estão sendo executadas no Brasil. Inclusive, a BGT tem feito essa denúncia, Rede Afro tem feito essa denúncia, ANTRA, nos mecanismos internacionais, tem trazido esses elementos de denúncia de políticas que não existem. As políticas que tinham, eles extinguiram desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, que politicamente acabaria, até o Conselho eles extinguiram, né? Até as políticas de diversidade dentro do Ministério da Educação eles extinguiram, o Ministério da Saúde também está todo comprometido na sua política, então a gente tem muito mais para apontar, e o que é dito aqui, muito mais para apontar a verdade daquilo que o governo não tem feito e daquilo que o governo extinguiu. Não tem política, política tinha no governo do PT. É a política da morte, né? Como a gente tem falado. Eu acho até que isso já começa com o golpe, né? Na destruição do legado do que foi a construção de políticas de Estado, não só de governo, né? É muito triste saber que é tão rápido destruir um trabalho que nós levamos décadas para fazer levantar. William De Luca, jornalista, militante aqui de São Paulo, como que você está vendo essa conjuntura? Lembrando que, tirando tudo isso que a gente está falando e mais o que a gente ainda vai debater, nos aproximamos de um período eleitoral também, né? Imagino que esse também vai ser um assunto que a gente vai ter que demandar tempo de trabalho para isso. Como que você está vendo essa questão? A gente tem o Bolsonaro, a gente tem pandemia, a gente tem eleições, tudo no mesmo ano, né, para lidar com tudo isso junto. E, além disso, a gente tem a homofobia, a transfobia e todas as intolerâncias de orientação sexual e identidade de gênero ao mesmo tempo. Elas não param, como a Cine bem falou, elas não são interrompidas, né? Elas continuam acontecendo. Eu acho que é um período muito difícil para a gente, um período muito difícil para os LGBT, por conta da intolerância, e não a intolerância física só, que a gente sempre está vulnerável, desde sempre, mas também com a intolerância no discurso, né? Porque quando você tem um presidente que é assumidamente homofóbico, ele já disse isso em entrevista, sou assumidamente homofóbico e tenho orgulho disso. O presidente que disse que preferia ter o filho morto em um acidente de carro do que ter um filho gay, que ter um vizinho gay desvaloriza o valor do imóvel dele, isso dá uma certa... se fosse uma ajuda moral para as pessoas que são homofóbicas, transfóbicas, a poderem externalizar a sua violência. Nas redes sociais, a gente tem visto um aumento muito grande dessa violência, de ofensas, calúnia, de difamação, de ameaça, e eu temo, assim como eu temo a violência contra a imprensa, que tem aumentado. Ontem, por exemplo, deram com uma bandeira na cabeça, tipo de uma repórter da Band, lá em Brasília. Eu temo que essa ameaça, que é nesse campo das ideias, do discurso, que ela passe mais para esse campo físico, né, para agressão física, para violência mesmo, que os LGBT já estão expostos naturalmente. E esse ano é importante, como você lembrou, a gente tem eleições. Acho que a gente tem uma narrativa em disputa. Eu acho que, ao contrário de 2018, onde a gente estava muito, muito dividido, a gente tinha um grande antipetismo, um grande anti-esquerdismo, um antiprogressismo, e hoje eu acho que essa força arrefeceu um pouco, né? Acho que as pessoas entenderam que são dois projetos em disputa e que projeto a gente tem de um lado e de outro. Acho que está claro qual é o projeto do Bolsonaro, especialmente em uma época de pandemia. O Estado é mais importante do que nunca, a gente está vendo o papel da força do Estado, e o Bolsonaro é um liberal que acredita no individualismo, é o contrário do que a gente precisa em tempos de solidariedade. Acho que essa pandemia ajudou a evidenciar essas contradições e esses problemas que o governo Bolsonaro tem e traz para a gente. Eu acho que é o momento de fazer essa disputa de narrativa. Acho que as prefeituras
e as câmaras de vereadores são o espaço mais próximo que a gente tem das populações, especialmente dessas populações mais vulneráveis. É o trabalho da prefeitura que é mais palpável na vida das pessoas, no dia a dia, e eu acho que a gente tem que fazer uma construção muito boa e muito forte para eleger candidaturas LGBT. Eu tenho visto o esforço da Janaína, da Cime, do próprio PT em fortalecer essas candidaturas, em construir candidaturas dentro do partido, para fazer essa disputa de espaço. Eu acho que nós temos muitos aliados. Ontem, inclusive, eu estava com uma live lá no Instagram com a Érica Cocai e falei que ela é uma das maiores aliadas que o movimento LGBT tem. Mas ela não pode ser uma voz única. Nós temos que estar lá, falando também. Homens gays, mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. Nós temos que ocupar esses espaços para fazer a nossa dor, a nossa alegria e o nosso modo de pensar ser ouvido. E não só sobre diversidade, porque a gente pode falar sobre absolutamente tudo, né? Nós, LGBT, nós podemos falar sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sobre cidadania, e eu acho que a gente tem que cada vez mais ocupar esses espaços e deixar isso claro, de que a gente não é só uma caixinha que pensa sobre diversidade, mas a gente pensa sobre a sociedade toda de uma forma holística, de uma forma global. Acho que a gente precisa muito pensar em eleger esses mandatos esse ano. Obrigada, William. Eu queria agradecer a audiência dos nossos internautas. Citar aqui é importante porque faz parte de uma política nossa de fortalecer as companheiras. Citar que a Carla Aires está aqui nos assistindo e está destacando que nos governos do PT também foram estimuladas a estruturação de políticas nos estados e nos municípios, né, que começou com os centros de referência desde 2006, política que acabou a partir do golpe em 2016. Obrigada, Carla, é uma guerreira lá de Santa Catarina. É aqui de São Paulo, mas se mudou para lá e está fazendo uma luta bonita lá. Já foi vereadora, deve ser candidata, a gente está junto sempre. Paulo Mariante também, outro querido das antigas aqui, da construção do PT, do LGBT do PT, e está aqui mandando saudações para a secretária da Macro de Campinas, e de como é importante as nossas estratégias nesse momento para o enfrentamento de tudo isso que a gente está falando. Eu fico bem feliz, a nossa audiência aqui é qualificada, não tem ninguém nos xingando, é uma coisa muito legal assim, de fazer o debate, a conversa democrática com respeito, né? Muito obrigada a vocês. Gente, vamos seguir em frente, então. Cime, desculpa interromper a sua aguinha aí, água de coco em Salvador, né, bonita? Fala para a gente como é que tem sido a construção dessas políticas de enfrentamento, quais são as possibilidades, já juntando com a conversa aqui com o William, né? Vamos ter eleição, como é que a gente constrói plataformas, né, independente de candidaturas, como é que a gente constrói um discurso unitário e como que a gente pode fazer avançar a nossa luta que está difícil. Bom, gente, eu queria dividir essa lógica em dois... Vocês estão me escutando? Tá. Em dois momentos, um para dentro das esquerdas e o outro para fora no diálogo com a sociedade, tá? Eu acho que primeiro, para dentro, está nítido para nós, e nós estamos fazendo esse exercício, inclusive, no Partido dos Trabalhadores, que é de que agora é a hora de falar sobre esses temas. Não é depois. Não é para botar para debaixo do tapete. Tem gente fazendo uma análise de que agora a questão das vidas vai ser o central do debate. Não é, gente. Né? Toda vez que este senhor, né, esta coisa ruim, chegou lá, né, na Câmara, toda vez que ele se sente acuado, ele solta uma mentira contra nós. Foi isso que a Damares fez ontem. Foi isso que ele fez ao promover, aí dizendo que vai ter um PL de enfrentamento à ideologia de gênero, essa mentira da ideologia de gênero, que ele vai mandar para a Câmara Federal, um PL dele. Quer dizer, toda vez ele nos traz como tema nos dividir. Então, é isso que alicerça ele. Então, está na hora da gente fazer o debate com as nossas bases, com as nossas... com as pessoas que estão ao nosso redor, de que isso é uma mentira. Porque isso sustenta ele. Quando isso for naturalizado, ele não vai mais ter esse inimigo. E aí a gente derrota ele com mais facilidade. Então, eu acho que está na hora de nós, enquanto campo da esquerda,
fazermos esse debate como central. E esse exercício tem sido brilhantemente feito, pelo menos para dentro do Partido dos Trabalhadores, aqui saudando a companheira secretária nacional Janaína, e o conjunto dessa executiva do PT Nacional, que tem feito esse debate a partir da construção da Secretaria Nacional LGBT do PT. E para fora? Para fora, Volta, Simi. Era para fora, tão para fora que ela foi mesmo. eu escuto vocês. Vocês me escutam agora? Estamos escutando. Pronto. Você ia falar do para fora, como é que vai ser? E para fora, eu acho que a gente tem que construir a trincheira. E aí, De Luca está certo. Nós temos que construir visibilizando as nossas corpas, visibilizando as nossas identidades. Mas não basta ter LGBT e QI+, concorrendo nas eleições. Tem que determinar de que campo a gente está concorrendo, gente. Não dá para ter LGBTQI+, na mesma trincheira das pessoas que defenderam a emenda constitucional 95. Não dá. Porque, como o Luca trouxe, saúde, educação, assistência social são pautas nossas. A nossa pauta é interseccional, sim. Se não for interseccional, não tem todas as cores. E, para finalizar, promovendo políticas públicas reais. E aí eu tenho orgulho de falar do Transcidadania, que eu tive a honra de coordenar a convite do nosso Alessandro Melchior, do Rogério Sotilho e do Fernando Haddad, né? Que me permitiram estar naquele momento fazendo a construção do Transcidadania, que era uma nota técnica quando eu cheguei e que virou um programa maravilhoso com o esforço de tanta gente. Você estava, né, Fernanda Estima, participando daquele processo conosco, foi lindo demais, né? Uma política realmente corajosa, audaciosa, que dizia, nós vamos reparar, nós vamos começar, não é fazer toda, é começar uma reparação histórica. E aí nós fomos conceder bolsas para travestis transexuais ocuparem seu lugar de elevação de escolaridade, mas isso se ampliou, isso foi para a saúde, isso foi para a assistência social, fizeram a primeira casa, né, de abrigo para mulheres travestis transexuais em São Paulo, a primeira cidade que fez a hormonioterapia na unidade básica de saúde. Isso é uma revolução. Em se tratando de transgeneridade, isso é uma revolução. Então, é com muita coragem, com muita ousadia que a gente tem que enfrentar. E é por isso que é importante ter gestões petistas, porque a gente, como a Janaína falou, a gente vai construindo, a gente vai reconhecendo, né, e pensando os nossos erros, mas a gente vai com muita coragem, com muita ousadia. Ai, Simi, obrigada. Foi um momento muito lindo mesmo, até porque foi um projeto que saiu do programa de governo, que na época o setorial aqui de São Paulo construiu para a candidatura do Fernando Haddad. E gostaria de lembrar vocês são muito novinhos, não vão se lembrar, no dia da vitória, aqui na Avenida Paulista, a Haddad subiu no caminhão de som, falou coisas belíssimas, entoou nossa bandeira e falou que nessa cidade não ia mais matar LGBT de forma alguma. Então, realmente, foi um trabalho exitoso. A Simi coordenou lindamente por um período isso. Era bom a gente lembrar mesmo que aconteceu. Janaína, a gente já falou bastante do passado, né? De tudo que a gente já conseguiu fazer, o que é possível fazer, são ações possíveis de fazer, não estamos falando de nada do outro mundo, né? Como que nós vamos furar essa bolha? Como é que a gente vai construir essas candidaturas no campo da esquerda? E como que a gente vai enfrentar todas essas pandemias? Nós estamos aqui enfrentando 2 vermes ao mesmo tempo, como tem dito várias pessoas. Dois vírus, o vírus da Covid e o vírus Bolsonaro, que atua fortemente contra nós. Como que o partido está vendo isso tudo, Jana? Então, acho que é importante primeiro colocar que a Secretaria tem atuado a partir de um bloco chamado Nossas Cores. A gente tem executado várias ações de preparação das candidaturas LGBT. Então, assim, primeiro, acho que a gente precisa desmistificar que LGBT não consegue falar nada nem de LGBT. Né? Acho que primeiro esse elemento de que as pessoas trazem, né, de quem está de fora, dessa bolha de fora, que a gente só consegue falar sobre as questões
que envolvem o LGBT. E aí as pessoas têm pouca compreensão de entender que esse LGBT, quando ele fala, por exemplo, de mobilidade, quando ele fala do direito à cidade, do acesso à cidade, ele está falando de um olhar LGBT, mas pensando no conjunto da população brasileira, né? A ideia é que essas candidaturas abordem todos os temas e tragam projetos diferenciais para o Brasil daquilo que é possível. Não é o papel enquanto futuro vereador, qual é o teu papel enquanto futura prefeita, por exemplo, qual é o projeto político que o modo petista de governar. E aí eu quero fazer um agradecimento muito carinhoso ao meu amigo, companheiro de coletivo, o Asilto Viana, porque a gente montou esses 13 passos do modo petista de governar no campo do olhar LGBT sobre a cidade e o campo, né? Mas a gente também contribuiu para a formulação de ação de formação do governo, para os governos petistas para essa eleição de 2020. Então, você construir, mostrar à população que é possível fazer amplo debate a partir de olhares, né? Que essa transversalidade de ideias, de opinião e de visão, ela é uma característica do PT, porque ela é participativa. O que o PT tem de mais bonito no ser quando governa? Essa é uma gestão participativa, essa é uma gestão que dialoga com o povo, essa é uma gestão que dialoga com os movimentos sociais. Então, as candidaturas vão trazer esse olhar dessa construção política e dessa ação social que garante todo esse processo. Para além disso, e aí furar essa bolha é um exercício difícil, gente, porque nós precisamos debater essas novas formas de tecnologia, né? A gente sabe que as tecnologias deviam ser um instrumento de informação para a sociedade, de qualificação, do entendimento no cenário que ocorre em concreto. Tem as tecnologias sendo usadas diariamente, e aí por um instrumento institucional do governo federal, né, a estrutura do governo federal, transmitindo políticas em reais, ações em reais, informações, construindo os fake news diariamente, porque não dá conta de responder no campo econômico, porque não dá conta de responder no campo político e não dá conta de responder no campo da saúde. Então, você tem toda uma população exposta a uma série de realidades e a gente precisa o tempo todo parar para criar uma narrativa de contraponto. Aí não é só o PT, é toda a esquerda, mas não é assim. A gente não consegue, e é isso que a gente tem que ter essa ponta, o que de fato é possível ser feito e como pode ser feito. Tragam as soluções, não tragam os seus problemas, tragam a solução. Certo? E toda vez que houver uma descrição de um fato que não é real, desconstrua. Mas, assim, a gente fica muito tempo no processo de fake news. Você tem o tempo todo, eles estão disputando uma narrativa todos os dias, todas as horas, cada segundo. A gente está conversando aqui, já deve ter uma narrativa aí fora. Então, assim, e você está o tempo todo construindo elementos de narrativa. Também é uma ferramenta muito mais, porque não tem compromisso com a verdade, então, dissemina muito mais rápido, e nesse disseminar muito mais rápido, a gente precisa ficar atento a essa questão do auxílio, né? O auxílio emergencial, o governo federal defendeu R$800, o PT defendia 1.200, o Congresso aprovou 600. Né? E hoje ele faz uma narrativa de que o governo federal está contribuindo agora para as pessoas que estão em isolamento e não têm uma renda fixa. Não está, não pagou todo mundo. Não tinha intenção de fazer isso. E vai para a imprensa, vai para a rua para dizer que nós temos que voltar para o mercado de trabalho, que nós temos que trabalhar novamente, senão a economia do país quebra. A economia do país já está comprometida muito antes do isolamento. E aí a população LGBT fica muito mais vulnerável, porque a grande maioria sempre teve no emprego formal, no trabalho informal, e essa informalidade, que já deixava esse público vulnerável, tem deixado muito mais. Então, é difícil, tem um exercício muito longo. Pena que ninguém tem ainda a fórmula achada de como a gente consegue, de fato, desconstruir uma bolha que foi estabelecida por indivíduos que tentam contra a democracia, por indivíduos que não têm compromisso com a verdade, por indivíduos que querem entregar, fatiar o país e entregar. Ao LGBT, pelo menos aos LGBT do PT, o que cabe é apresentar a política, apresentar a ação, dialogar, se formar, qualificar e apresentar para a sociedade o projeto que a gente defende. E aí, sobre o Transcidadania, eu quero muito parabenizar, porque estava em São Paulo Fernanda, Belsá, sabe? Tinha um conjunto de companheiros e companheiras ali, o Marcos Freire, então você tinha um conjunto de companheiros pensando Transcidadania de forma conjunta. O papel das secretarias é isso, auxiliar, ajudar, construir junto, formar, pensar política inclusiva e pensar política dialogada com o povo, pensar política dialogada com os instrumentos institucionais que traz um resultado verdadeiro, real e consistente. E eu quero dizer que o Transcidadania já recebeu
prêmios fora do país, né? Então, para você ver o resultado, o impacto que ele tem na vida dessas pessoas. E eu vi de perto muitas travestis, muitas pessoas trans, com seu diploma, de abrindo seu negocinho, conseguindo o primeiro emprego formal. Você vê esse resultado concreto de inclusão. Isso é o modo petista de governar, esse é o resultado que a gente quer, uma sociedade justa e igualitária, e que a gente possa, ainda tem muito para vencer, mas a gente precisa vencer essa violência que ainda está estabelecida sobre os corpos LGBT. Eu gostaria de lembrar que hoje, 18 de maio, também é o Dia Internacional de Luta Antimanicomial. E vamos lembrar que, num passado bem recente, os manicômios eram também utilizados como forma de esconder a homossexualidade dos filhos, né? Ou já o início do que se chamava cura gay, talvez, né? Tratamentos violentos, com choque, com muita agressividade e tal. A gente é contra tudo isso. Não podemos passar o dia sem lembrar que a gente faz parte dessa luta também. William, você que é um cara da comunicação, tem mais mentira ou tem mais informação chegando até o público LGBT de uma forma geral? Assim, o que eles estão lendo, aonde eles estão apanhando, pegando, né, o conhecimento? Porque, ao que parece, o mundo das lives é intenso, né? Estamos todos usando somente a internet como forma de comunicação e de informação, mas a gente sabe que isso é um gargalo forte, né? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, esse público é muito heterogêneo, né? Apesar de nós sermos homossexuais, nós somos muito heterogêneos em relação à nossa composição social. Somos de classes sociais diferentes, raças, e principalmente de visões políticas, né? Acho que tem muitos LGBT que não se preocupam muito com esse tema. Acho que eles têm o mesmo entendimento que boa parte da população tem, de que política não é para eles, política é algo alheio, né? E agora a gente tem visto um fenômeno de gays de direita, né, de LGBTs de direita, o que é muito louco, assim, parece uma síndrome de Estocolmo, né, quando você ama o seu agressor. Mas eu acho que a gente tem, pelo menos agora, uma possibilidade de ter uma contranarrativa, né? Antes, quando a gente tinha só a imprensa hegemônica, a gente só tinha uma visão, que era a visão que a Globo mandava, a visão que as empresas, as 6 famílias que controlam todos os grupos de comunicação grandes do Brasil, davam para as pessoas. Agora a gente tem pelo menos a possibilidade de fazer uma contranarrativa. Eu vejo que tem muita gente engajada também, e tem muito LGBT que participa de live, de transmissão, de debate, de grupo, de WhatsApp. Eu acho que é uma ferramenta para a gente chegar em lugares onde a gente não chegava antes. E acho também que a internet virou um espaço onde as pessoas podem se congregar, né? Tipo, a gente teve, obviamente, com a ascensão do Bolsonaro ao poder e com ele surgindo como um fenômeno político, a gente teve várias pessoas da extrema-direita se agregando ao redor dele, né? Gente que não se sentia representada por ninguém achou um representante, um fascista que pudesse representá-los. A gente também tem um fenômeno contrário, né? A gente, com a visibilidade, as pessoas acabam buscando algumas pessoas, alguns influenciadores, alguns deputados, alguns parlamentares, e formam essa rede ao redor deles também, de identidade e de identidade e de representação. Eu acho que esse fenômeno é positivo, mas eu também acho que ele é permeado de fake news em todos os espaços, né? Acho que é importante que as pessoas lembrem que a internet é um espaço bacana, as redes sociais são um espaço legal de discussão, de debate, de formação de conhecimento, inclusive, né, que tem muito preconceito em relação a esse conhecimento formado nas redes sociais, ao ativismo digital também, existe um preconceito muito grande sobre ser ativista digital, sobre estar ocupando esses espaços. Inclusive, por não estar nesses espaços, a direita passou a ocupá-lo, né? Por exemplo, os nossos canais no YouTube hoje, de todos os parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, são muito pequenos se a gente comparar com de todos os deputados do PSL, por exemplo. Em alcance, em número de seguidores, o YouTube é um espaço que a gente não fez a disputa, a gente não está no YouTube. A gente está chegando agora no YouTube, e eles já estão com 10 milhões de seguidores cada um. Acho que a gente teve uma dificuldade, enquanto campo progressista, de entender esse espaço como um espaço de embate também, né? De ocupar esse espaço e se fazer presente. Acho que agora, tanto o PT quanto
os outros partidos têm entendido o quão é importante a gente estar aqui, nesses espaços, fazer essas disputas, essas disputas de narrativa, principalmente, e eu acho que as pessoas, com a gente, pelo menos, quando a gente abre esse espaço de diálogo aqui, nesse campo progressista, a gente acaba conversando, mas também dando fontes de conhecimento, né? Tipo, a gente não é um espaço de fake news, né? A gente fala o que a gente pensa e a gente dá fontes, acessos e caminhos para as pessoas construírem seu próprio conhecimento. Acho que é um papel importante das redes sociais, que é ignorado, acho que por grande parte desse campo progressista, mas que agora a gente está começando a ocupar. Espero que a gente chegue para ficar. Inclusive, eu tinha que ter pedido antes para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, para vocês clicarem lá no sininho do YouTube da TVPT para receber as notificações, compartilhem os nossos ao vivos, a gente tem programação 2 vezes ao dia, às 11 e às 19 horas, temos abordado todos os aspectos relacionados ao momento triste do país e do mundo, né, com a pandemia, o isolamento e todos esses problemas que vieram daí. Simi, conta aqui para a gente um pouquinho, como é que está sendo a vivência prática dessa conjunto de pessoas tão heterogêneas que integram os LGBTQI+, nesse momento de pandemia, porque nós somos uma tribo mais da rua, né, e do convívio mais coletivo também. Aqui em São Paulo, a maior parada do mundo vai ser adiada, né, momentaneamente e tal. Isso tem um significado forte. Isso quer dizer que a gente realmente está preocupado com o convívio mais próximo, né, uns com os outros. Sim, Fernando, tocaste em algo que é muito importante. Por que que a gente defende a sociabilidade como política pública? Por que para nós é tão importante a sociabilidade, né? Porque o primeiro lugar onde a gente sofre essa violência é em casa. Isso, segundo, não é uma análise que vem na nossa cabeça, né? Na época em que nós divulgávamos, né, o resultado do Disque 100, que de um ano para cá o Disque 100 já não publica mais esse relatório, não tem publicado, mas quando nós publicávamos no nosso, quando estávamos na gestão dos petistas, nós publicávamos os resultados do Disque 100 e apontava ali. O Disque 100, 180, né, já apontava que a casa, a rua, né, esse lugar primeiro onde a gente reside, é onde a gente vem, encontra esse primeiro obstáculo, essa primeira reação LGBT. Como a nossa vivência ela é tão negada, ela é negada na casa, ela é negada na educação, ela é negada em todos esses lugares, estar com pessoas similares a nós, estar com pessoas iguais e heterogêneas ao mesmo tempo, mas iguais no que concerne a vivência da identidade, né, da orientação sexual, é muito importante. Então, é comum a gente ver ocupação de praças, ocupação de ruas, né? E agora a ocupação das redes sociais. Então, a gente tem sido a cultura, tem sido as redes sociais que tem nos unificado nesse momento, né? E aí vem o debate da interseccionalidade, né? A gente está defendendo, inclusive, por exemplo, a internet. Por que a internet é uma política importante para todas nós? Né? Porque é através dessas redes que a gente vai buscar ajuda para violências, né? Para conversar sobre essas dúvidas que nós vamos ter. É óbvio que, para a nossa saúde mental se manter, nós perdemos ontem um companheiro, um homem trans de São Paulo, né, para depressão. Né? O suicídio na nossa população é tão grande. Então, há de se ter redes possíveis de diálogo e de sociabilidade. Por isso, a gente defende sociabilidade e convivência como política pública. E aí isso tem a ver com direito à cidade, isso tem a ver com lazer, isso tem a ver com cultura. Então, a gente está falando dessa interseccionalidade para todas nós. E nesse período de pandemia, tem sido essas redes, essas conexões que têm nos linkado. Que têm nos linkado para resistir, para dialogar e para tentar conversar. E me preocupa muito, Fernanda, as nossas manas LGBTs que não têm acesso a isso. As nossas manas LGBTs que não vão ter acesso a essas redes que estão tentando resolver a nossa realidade nesse período. Quantas de nós vivem do mercado informal? Quantas de nós, né, neste momento,
não tem, por exemplo, documentação básica para entrar, para receber esses auxílios e poder sobreviver nesse momento. Nós estamos tentando orientar com quem nós podemos, na ligação, usando as nossas redes, todas as nossas redes, eu não estou falando só da BJLT, eu estou falando que todas as redes estão fazendo esse diálogo. Né? Muitas não conseguem fazer fisicamente, porque não tem estruturas, inclusive, de segurança para nós mesmos fazermos, porque qualquer profissional nesse período tem que ter o mínimo de segurança. E o que é que o governo dá para a gente? Criminalização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais estão fazendo um trabalho belíssimo de conta, Fernanda, mas nós não estamos dando conta suficiente, né, para chegar em lugares onde a gente não vai conseguir chegar agora. Então, e por outro lugar, para finalizar, tem muitas de nós que estão exatamente vivendo esse isolamento, né, nesse lugar da reação violenta, que é a rua, que é a rua onde mora, que é a casa, né, essas relações familiares, muitas vezes querem sair porque precisam de algum momento de respiro contra essa violência que está acontecendo no lugar da família. A gente precisa disputar essa família. Porque se essa família está sendo violência, ela está adoecida. E aí tem que sair. E ao sair, também encontra uma violência ainda mais agravante, que é a violência física, né, que é essa reação que está sendo colocada aí. Então, não dá para a gente pensar em viver essa pandemia com um discurso de ódio, que é o que o governo federal tem nos colocado de volta. Todo dia é um discurso de ódio, é um e daí, sabe? É uma minimização das violências. Esse discurso de ódio não dá. Esse discurso de ódio vai intensificar essas relações agressivas contra todas nós. Há de se ter uma outra preocupação, que é uma outra devolutiva, que é com políticas públicas, mas com políticas públicas eficazes que não pensem só essas respostas imediatas que têm uma excessiva burocracia que nos exclui. Há de se ter respostas que são mais pontuais, que são mais amplas no que concerne tanta violência e tanta vulnerabilidade colocada. Então, a gente está acompanhando com muita preocupação, mas tentando organizar essa rede. Nós fizemos ontem, né, diversos movimentos LGBTs, mas também movimentos que têm a pauta LGBT, como a CUT, como o CNTE, como o MST, como a OAB, enfim, vários movimentos LGBTs, esses movimentos parceiros no festival, mas a gente quer se manter vigilante o tempo inteiro. Isso foi só o começo. A gente quer manter uma agenda política para a pauta LGBT que dê conta de organizar e fortalecer essa rede. Fortalecer essa rede que é o grande lance, né, Janaína? E gostaria, então, que você também viesse aqui falar para a gente sobre como que você está vendo a questão do isolamento e no que concerne as pessoas LGBT e tal, e já podemos também passar para um assunto mais difícil, mais pesado da nossa conversa, né? Que é realmente a concretização da violência, quando ela realmente acontece da forma como você vai contar para os nossos internautas aqui o que está acontecendo. Então, assim, o primeiro processo de isolamento, e eu sempre falo isso, que é o primeiro ponto que me preocupa, é os espaços familiares, né? A gente sabe que a questão para os adolescentes, para os jovens que ainda moram com os pais, é um momento muito difícil esse processo de isolamento, principalmente para as famílias que têm conflito com a questão da orientação sexual e identidade de gênero. Acho que é importante a gente trazer esse elemento, que a gente precisa ficar isolado, e essas pessoas estão isoladas em espaços que são, de alguma forma, violentos, com mais ou menos intensidade, mas a gente tem um público que está vivendo hoje uma violência, que não tem sua voz ecoada, que a gente não sabe a profundidade do que essa violência está causando na vida dessas pessoas. Assim, me trouxe até um elemento muito forte, que é essa questão do suicídio com o público LGBT, inclusive essa coisa muito forte com o público adolescente LGBT. Esse é o primeiro processo de isolamento que a gente precisa lembrar, gente. As pessoas precisam sentir que elas têm para onde gritar. Então, se você perceber que existe alguma possibilidade desse LGBT
no ambiente familiar, está sendo vítima de violência, é importante denunciar, é importante abrir canais, é importante dizer para essas pessoas que nós estamos com elas, que elas não estão sozinhas, né? Que elas podem procurar formas de se expressar e nem sempre precisa ser muito claro se estiver sendo observado, mas uma dica, uma palavra, algo que nos dê a entender que você está sendo vítima dessa violência nesse ambiente. O outro processo de isolamento é a questão da renda, né? Nós precisamos ficar isolados, mas nós não temos um governo que preste uma assistência a esse público. Isso eu estou falando daqueles que têm ainda um teto sobre a cabeça. Nós falamos também de um outro público LGBT que sequer tem para onde ir, né? Que são essas casas de acolhimento, esses espaços de acolhimento dos movimentos sociais, porque nem todo lugar no Brasil tem, para falar desse trabalho dos movimentos sociais, que são importantíssimos, que têm acolhido essa população LGBT em situação vulnerável, que não tem para onde ir, porque o ambiente onde estava muito violento, ou não tem mais como pagar ali o seu quartinho, porque não consegue nenhum auxílio, não tem como trabalhar, né? Porque é isso, as empresas também estão atuando no sentido de forçar a população ao trabalho, e ameaça demitir, e demite, e não tem nenhum, sofre qualquer responsabilidade nesse processo. O isolamento da questão tecnológica, porque isso o William trouxe muito bem, a gente precisa furar essas bolhas, dialogar mais, e a tecnologia é esse caminho. Se a tecnologia também não for um caminho para as eleições de 2020, então acho que a gente precisa também estar preparado para esse futuro momento, né? E aí esse isolamento da violência, poucos falam, tá? A gente fala muito do isolamento no campo econômico, mas fala pouco do isolamento das questões sociais. A gente sabe que houve um aumento na violência contra as mulheres, né? A população negra está extremamente vulnerável, mas a população LGBT pouco tem essa notificação, que sempre foi um problema histórico, né? De nos ver nesse processo. Nós somos mulheres lésbicas, bissexuais, trans, nós somos gays, negros, então assim, você vai elementos que as pessoas não conseguem notar que a nossa sexualidade também é um fronte de suscetível a essa violência. E aí eu queria me solidarizar muito com a mãe do companheiro Gabriel, com a família do Gabriel. Eu quero... O Gabriel, infelizmente, ontem, no dia 17 de maio, devia ser um dia de enfrentamento, sabe? Mas um dia positivo para cima, de que nós vamos conseguir vencer tudo isso. O Gabriel teve sua vida ceifada. Ele foi encontrado ontem, no final do dia, então quero muito militante nosso, criado nosso, muito prestar solidariedade a essa mãe, a essa família, aos amigos, à Secretaria Estadual LGBT da Paraíba, porque eu sei que não é um momento fácil, nunca é, né? Não é fácil quando a gente perde alguém porque teve um problema cardíaco, porque teve câncer, mas não é fácil quando você perde alguém para violência. Não estamos falando de violência, gente. Estamos falando de você ser morto pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. Não estamos falando de um acidente de carro, não estamos falando de intencionalidade, não estamos falando de ódio. Eu quero prestar muita solidariedade à família, dizer que contem com a Secretaria Nacional. Não é fácil, mas eu queria pedir muito aos órgãos responsáveis, ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, providências sobre esse caso. Que a gente não seja só mais um número, que a gente saiba quem são os responsáveis dos algozes do Gabriel e que eles sejam punidos com rigor da lei, como cabe. Não adianta a gente criminalizar se o Estado, se os instrumentos não fizerem o seu papel de tipificar. Primeiro, reconheça. Há requintes de homofobia. Depois, busquem a solução do caso em respeito à família do Gabriel, em respeito à memória do Gabriel. Esses agressores não podem ficar livres. Esses agressores não podem sentir, eles podem matar um LGBT e está tudo bem. Precisamos dar uma resposta para a sociedade, para os criminosos e para a família do Gabriel. Então, fica a minha solidariedade e queria muito poder dar um abraço à mãe dele, mas assim, dizer que o seu filho foi valoroso, um companheiro importantíssimo de luta, de trincheira, e que ele agora vai brigar e nos guiar num outro plano. A gente lamenta profundamente, realmente, mais uma má notícia, né, do assunto que foi o que motivou o nosso programa hoje, que é a pandemia da LGBTQ-fobia. William, fala para a gente um pouco o que você acha desse assunto terrível, que é ter que comentar a morte de um rapaz jovem e de várias outras. A Cime depois também vai poder falar sobre esse problema, que a gente sabe que é bem grave. Eu acho que é uma coisa que preocupa todos os LGBT, né? Acho que em especial,
os que estão fora de um padrão esperado de gênero acabam sofrendo muito mais, né? As mulheres mais masculinas, os homens mais afeminados. Com certeza o problema é muito mais grave com travestis e com transexuais. A gente sai de casa sempre, quando vai andar tipo de mão dada com o namorado, sem saber se vai ser agredido. Em espaços, inclusive, que são espaços espaços que, teoricamente, são muito progressistas. A gente fala que, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, é um espaço muito gay-friendly, né, como chamam, né, que é muito amigável aos LGBT. Mas no Réveillon do ano retrasado, um jovem gay, um namorado, foi esfaqueado e morreu. Na própria Avenida Paulista, um jovem foi atingido com uma lâmpada, foi espancado. Então, mesmo nos espaços mais progressistas, a gente não sabe aonde a gente vai ser agredido, quando a gente vai ser agredido. A gente não sabe se a gente está num aplicativo e a gente está conversando com alguém e esse alguém, na verdade, é um homofóbico que quer fazer uma emboscada para a gente. São vários elementos que cercam a nossa vivência, a nossa experiência de vida, que fazem com que a gente tenha medo. Especialmente nós que somos expostos, a Janaína, eu, a Cime, você, que somos pessoas públicas, né? Que se expõem, que falam politicamente sobre isso, acho que acabam sendo mais visadas, inclusive. Mas isso é o que todos os LGBT, de norte a sul do Brasil, de São Paulo a uma cidade do interior do Amazonas, tão vulneráveis. E isso mostra como é importante a gente criminalizar a homofobia, mas, antes de tudo, criar uma cultura de diversidade no país, né? Só se cria uma cultura de diversidade através da educação. É por isso que o governo Jair Bolsonaro, os governos conservadores, não querem investir em educação para a diversidade, porque é a educação que faz com que as pessoas mudem, com que as pessoas mudem seus pensamentos, mudem seus hábitos, mudem suas formas de ver o mundo. E eu realmente acredito que as pessoas têm solução, que elas têm uma salvação. Acho que as pessoas nascem necessariamente em uma sociedade que é estruturalmente e institucionalmente homofóbica e transfóbica, mas elas podem se desconstruir. Acho que nosso papel de ativista não teria função se a gente não acreditasse que as pessoas podem mudar, podem melhorar. Então, eu acho que a gente precisa investir muito, obviamente, em punição aos homofóbicos, aos transfóbicos, aos LGBTfóbicos, mas a gente precisa investir muito em educação para que histórias tristes como essa, que a Janaína contou, e a gente vê com travestis, transexuais quase todos os dias, com lésbicas, com gays no Brasil inteiro, que essas histórias sejam cada vez menos comuns, né? Fora as que a gente não ouve, porque são subnotificadas, porque a família não conta, não fala sobre o caso, não fala que o filho é gay, lésbica. Então, eu espero que nós tenhamos uma mudança de paradigma em breve aqui no Brasil, que a gente tenha governos, e esse governo central mais progressista, que retome esse debate de construir uma sociedade com diversidade, porque sem educação, sem uma cultura de diversidade, a gente vai continuar vendo os nossos iguais sendo mortos todos os dias. Cime, você começou falando que a Damares mente, né? Porque realmente a gente só tem notícia de que tem LGBT sofrendo violência durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho esse caso do Gabriel muito emblemático para todas nós, né? A gente estava no 17 de maio, um companheiro sai de casa, não volta, né? E não sei os motivos que a gente não sabe, a gente não pode dizer os motivos, mas a situação ela é muito emblemática do que acontece com a gente. A maneira como o nosso companheiro foi encontrado é uma maneira, um cenário que para todas nós mostra, né, que ali a LGBTQI-fobia estava presente. E somos nós que no momento da dor, que no momento da perda, temos que resistir e explicar para o Estado algo que está óbvio. O STF reconheceu em junho do ano passado. Dia 13 de junho agora, vai fazer um ano. E não há uma orientação nítida para as secretarias de segurança pública de uma aplicação unificada, de uma orientação de como nós vamos operar no sistema de segurança pública esta tipificação na lei do racismo. Né? E a movimentação que este senhor fez na Câmara, porque o STF disse que
A Câmara foi omissa, que o Legislativo foi omisso. A movimentação que ele fez, pactuado com Maia, pactuado com Sóstenes, e inclusive com alguns que dizem estar do nosso lado, foi de nos dar uma legislação menor do que o STF tinha. Nós tivemos lá numa semana, a Janaína vai lembrar, né? Inclusive agradecer a Secretaria Nacional que nos ajudou da BGLT a estar naquele momento, e nós fomos de porta em porta para pedir algo que nós nunca pedimos, que é não legislem agora, porque esse Congresso vai acabar com a nossa conquista. Então, olha a que momento nós chegamos, olha como é dolorosa a nossa dor, porque a gente é na perda, a gente pega as nossas perdas de pessoas próximas a nós e vamos fazer com que esta perda sirva de algo para dar sustentação à nossa política. Isso é de uma agressividade imensa. Então, nós também temos, Fernanda, que cuidar dos nossos. Né? E eu até me arrepio falando disso, mas está sendo muito duro para os defensores e defensoras de direitos humanos fazer essa batalha. Então, a gente precisa estar bem cuidada para cuidar dos outros, a gente precisa estar bem cuidada. Então, que essa rede também, nesse momento, a gente tem tarefa, em cima de tarefa, né? A gente é sugada por essas atividades e por essas necessidades, mas há de se ter também um amparo a estes defensores e essas defensoras. Porque enfrentar este processo no momento em que essa crise humanitária, sanitária, está mexendo com as nossas emoções, é necessário que estejamos juntas para fazer esses debates como estamos aqui hoje, mas para servirmos de apoio a todas nós, que foi o que a Janaína trouxe, né? O que a gente quer nesse momento é também servir. É transformar em luta, é transformar em resistência, não vamos nos calar, não vamos deixar passar essas violências, mas vamos também nos colocar de forma solidária, né? Não só as famílias e amigos, mas a todas nós que estamos nesse processo de resistência, estamos tendo que lidar com essas realidades e emoções. Então, assim, né? Fazer a luta socialista, a luta por uma nova sociedade, é fazer também de forma afetiva e fraterna entre todas nós. Não sei se eu respondi, se eu fugi da pergunta, mas eu fui me levando aí também pela emoção do momento. É realmente lamentável que essa emoção tenha que tomar conta da gente sempre, né? Janaína, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da violência, que é realmente sem palavras para a gente poder descrever, e já encaminhando aqui o nosso programa para os momentos finais, tá bom, pessoal? Primeiro, Fernanda, toda a equipe do TVPT, agradecer pelo espaço, tá? Por esse momento aqui, da gente poder dialogar com esse tema, é sempre muito importante. O que aconteceu com o Gabriel é o que acontece com milhares de LGBTs. Né? O Gabriel é só mais uma ponta desse iceberg que a gente consegue trazer. O campo da violência, né? Da visibilidade dessa violência. Gente, LGBTfobia não é fácil. Os nossos corpos violados não são violados de forma silenciosa. Elas têm requinte de maldade, sabe? O ódio é demonstrado na forma que os nossos corpos são exterminados. Estamos falando de um processo difícil, que é hoje a atualidade que a gente vive. A gente já tinha dados muito subnotificados, nós temos muito mais agora com este governo, que não faz questão nenhuma de reconhecer, deixar isso claro, o governo não faz questão nenhuma de reconhecer, o legislativo base que apoia esse governo não faz questão nenhuma de reconhecer a violência que a gente sofre. Ao contrário, sabe? Além de não reconhecer, não legitimar que essa violência existe no Brasil, faz piada com ela. Somos piadas, nossas mortes são motivo de piada. Sabe? O extermínio dos nossos corpos são motivos de piada. Piada em rede social, piada em redes institucionais, ou de mandatos federais, ou de vereadores, sabe? Ou do presidente da República, ou de uma ministra que mente dados. Estão falando dos nossos corpos. Não mintam sobre os nossos corpos, não mintam sobre as nossas vidas, não mintam
respeitem pelo menos a família desses LGBTs que são assassinados. O requinte de crueldade, as nossas mortes são o requinte de crueldade. Tenham respeito por essas famílias que perdem esses entes queridos. Tenham respeito por essas vidas que foram ceifadas e tragam políticas públicas. Se vocês estão no governo, vocês têm 2 caminhos. Tudo bem, a pauta de não reconhecer os LGBTs faz parte da base do governo de vocês? Ok, ninguém precisa concordar na sua execução de política, mas respeitem as nossas vidas. Respeitem as nossas vidas. O Gabriel é um exemplo enfático disso. Respeitem as nossas vidas. Você não precisa sair levantando a nossa bandeirinha, mas os instrumentos institucionais têm por obrigação investigar as causas de morte e dar solução para elas. Não tem soluções, gente. Aí você vai dizer, mas não tem solução para muito caso. Estou falando de crime de ódio, não estou falando de crime, eu fui ali na esquina, sabe? Estou falando de crime de ódio, que muitas vezes são crimes premeditados, sabe? Que as pessoas fazem porque a resposta que nós damos, os instrumentos institucionais dão como resposta, silêncio como não resolve os casos. Essa é a resposta para as mortes dos LGBTs no Brasil, é o silêncio. Não queremos silêncio. A STF já definiu, nós já temos instrumentos legais para serem enquadrados, as delegacias, todos os instrumentos que cabem precisam fazer seu papel e investigar e trazer o resultado do caso. E aí pedir ajuda ao Ministério Público também da Paraíba para acompanhar, para cobrar resultado, porque o Gabriel, são muitos Gabriels, são muitas Marias, são muitas Fátimas, são muitas vidas que não têm resposta. Então, infelizmente, a tendência da violência ela não é diminuir, ela é aumentar, a gente sabe disso. Nós vamos ainda para 2 anos de governo. Não é fácil, não temos muito ainda para... Nós continuamos resistindo, mas nós precisamos buscar, pelo menos, que os instrumentos façam o seu papel. Ninguém precisa fazer campanha nos defendendo, não. Só cumpra aquilo que está previsto na lei. Pelo menos, o seu papel você vai estar realizando como gestor. É isso, é resposta para as mortes, gente. E campanha de educação para a gente poder educar as pessoas que matar LGBT não é algo natural, nem é diversão e nem é impunidade. Essa, acho que eu quero deixar como desculpa pela manifestação, mas é isso, a gente vai vendo e as coisas, você sempre tem uma sensação de que, às vezes, você não consegue ajudar o suficiente para que os nossos não morram. Então, desculpa pelo desabafo, mas é isso, esperar que, no mínimo, resposta para os casos, não só do Gabriel, mas de várias outras. Falando de extermínio, e um extermínio silencioso. Quando nós aparecemos nas páginas policiais, ainda assim não é para reconhecer o verdadeiro requinte que aquela morte teve. Então, pelo menos acabem com o silêncio, reconheçam que a LGBTfobia no Brasil existe. E, por favor, pelo menos os casos, infelizmente nós não temos mais o que fazer, tragam os criminosos para serem julgados. Obrigada, Janaína. A gente aceita o desabafo, até porque você acaba falando por nós aqui o que a gente tem vontade de falar também. William, dá seu parecer aí sobre esse momento tenso que virou a nossa conversa, é triste, lamentável, né? Aqui os internautas estão todos manifestando repúdio à violência contra o Gabriel e desejando que a gente avance nos nossos direitos e que justiça seja feita. William. Assim, é sempre muito ruim, porque isso é uma coisa muito próxima da gente, né? Quando a gente vê uma pessoa que morre nessas condições, a gente sempre imagina que pode ser eu o próximo, pode ser você, que pode ser um amigo, que pode ser o nosso namorado, pode ser o nosso vizinho, que pode ser alguém que a gente conhece e que a gente gosta. Eu acho que é muito ruim, porque a gente acaba pautando a nossa existência no medo de não morrer. Isso passa a ser uma preocupação constante, que talvez outros grupos sociais não tenham. Acho que mulheres têm, negros têm, acho que essas minorias sociais têm. Mas a gente pauta a nossa existência no medo de não ser agredido, de não ser violentado, porque os nossos corpos incomodam, nossa existência incomoda. E eu acho muito ruim. Eu espero que daqui uns, não sei quantos anos a gente
mas espero estar vivo para ver a gente tenha uma oportunidade de pensar nossa existência de outras formas, né, que não passem pela violência, que não passem pelo medo de morrer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um, sei lá, tipo um quê de esperança. Nós que somos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, esse termo gay veio do inglês feliz, né? Alegre. Porque, apesar disso, apesar dessas ameaças constantes, nós somos muito felizes. Nós somos muito alegres. A gente expressa muita alegria. E a gente cobra direito de existir e direito de amar, que são dois direitos fundamentais. Direito de ser quem a gente é, direito de amar quem a gente ama. Eu acho que a gente, mesmo com esse cenário ruim de violência, a gente acaba também trazendo ao mesmo tempo essa esperança de dias melhores, de dias de amor, dias de respeito. Essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho, que a gente tenha dias sem intolerância, que a gente possa viver sem esse medo, que a gente possa viver quem a gente é, onde a gente é e quando a gente quiser. Eu posso ir de mão dada com meu namorado no estádio de futebol, posso ir no bairro X, no bairro Y, na cidade que eu quiser, e eu não vou ter medo de ser agredido, eu não vou ter medo de morrer. Então, mesmo com essa tristeza dessa morte do Gabriel e de tantas outras que a gente vê todos os dias, né? A gente lê todos os dias notícias assim. Eu tenho ainda uma esperança que nós, LGBT, somos parte desse processo de transformação que a sociedade precisa. De uma sociedade mais solidária, já que a gente aprende desde muito cedo a ser solidário um com o outro, porque às vezes nós somos a única família um do outro, né? Tem muita gente que é expulsa de casa, tem muita gente que não tem onde morar e acaba tendo outros LGBT como parte da família. Eu espero que a gente faça parte desse processo de mudança, né? Com esse sentimento de solidariedade, de união e de amor ao outro, que é uma coisa muito básica, muito essencial, e acho que a gente acaba expressando, acho que de uma forma muito sincera. Então, mesmo com o cenário triste, mesmo com a violência, eu ainda creio que nós LGBT, a gente faz parte desse processo de mudança que a sociedade, que está muito doente, precisa. Sim, para encerrar, então, amar sem temer? Sempre, né? Eu queria terminar mandando uma mensagem para a nossa companheirada que está nos assistindo, de que se essa crise humanitária, né, se essa pandemia, ela demonstrou para a gente que nós estamos vivendo uma crise humanitária, que a humanidade ela está adoecida, né? Se a gente ainda não entendeu que a gente precisa esvaziar o discurso deles, não basta a gente falar da economia, não basta a gente falar da falta de leitos, não basta a gente falar que não tem dinheiro para a população, não basta falar disso, gente. Não basta. Nós temos que esvaziar o discurso deles. O central agora é desmistificar a fake news da ideologia de gênero. E nós precisamos fazer uma disputa contra-hegemônica com essa galera. Nós precisamos esvaziar esse discurso com o que nós acreditamos de verdade. Então, não há tempo para botar essa pauta para depois. Gênero, raça e sexualidade, pelo menos essas três aqui, elas são necessárias para o debate hoje, agora. Não é para depois, é para agora. Nós precisamos esvaziar o discurso de ódio deles, porque é isso que está sustentando esses 30 e poucos % que se mantém na irracionalidade. Nós precisamos fazer essa disputa. E aí a gente chama todo mundo. E agradecer, né, a TVPT, agradecer a Secretaria Nacional, agradecer, né, a todo mundo que tem dado espaço para a gente fazer essa disputa contra a hegemonia. Vocês têm feito essa movimentação há algum tempo. E a gente precisa de todo mundo junte, para a gente enfrentar isso, passar por isso e fazer realmente uma construção diferente. É o chamado
é um chamado para uma outra sociedade, né, possível, onde todas as cores, onde todas as formas e onde todas as tonalidades sejam possíveis de existir e conviver. Para que assim a gente não passe mais por essas perdas terríveis, né? Tão extremas, tão violentas que nós passamos. É só o que nós queremos. Então, muito obrigada por nos colocar aqui hoje, para a gente fazer esse debate, e vamos aceitar esse chamado dessa disputa aí contra-hegemônica, dessa disputa tendo lado e demarcando o que é que nós queremos falar. Obrigada. Janaína, a nossa secretária nacional LGBT, faça aqui sua despedida, então. Agora não precisa mais ficar tão tensa, mas com razão, entendo a sua tensão. Dá o seu recado aí para a gente poder encerrar. Nós estamos com um público legal aqui, está rolando um debate interessante aqui na página do YouTube, das pessoas que estão assistindo e comentando. Convido vocês depois irem lá, a ler, ver o que o pessoal está falando. Toquem lá no sininho do YouTube da TVPT para acompanhar a nossa programação. Janaína, é com você. Obrigada a todos que nos acompanharam até esse momento. A gente sabe que numa segunda de manhã as pessoas têm uma série de agendas, de atividades, mas a gente quer agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos ouvir, para aproveitar esse espaço. É a primeira vez que a Secretaria está aqui oficialmente pelo TVPT. A gente quer construir mais outros programas, outros debates, trazer outros convidados, outras convidadas para esses espaços, para a gente debater essas questões que interessam a nós, LGBT, seja da ordem econômica, seja da ordem social, seja das nossas especificidades. Dizer que esse é o primeiro de muitas agendas e de muitas atividades, que contem conosco, que a Secretaria está firme. Nós estamos buscando auxiliar e formar as ações dos movimentos sociais dentro do que é possível, da nossa militância. E não poderia deixar de encerrar defendendo dois pontos importantes, né? Por favor, partidos políticos, vamos fazer uma frente unificada, concreta e real para o impeachment desse presidente. E aí eu não estou falando só da esquerda, que já tem posição, estou falando da centro e da direita, que são responsáveis pelo atual governo, que contribuíram para a eleição deste indivíduo para esse. Nós precisamos criar uma frente, não dá para a gente ficar desgovernados, o país está vivendo um caos e a gente não conseguir dar resposta concreta para as loucuras de quem não tem responsabilidade de ter cometido uma série de crimes. Então, precisamos unificar as ações e os passos para o impeachment do presidente Bolsonaro. E poderia deixar de dizer, com muito carinho, com muito amor e com muita satisfação, né, que o indivíduo que se somou à campanha, ele não, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. William, você quer dar o seu adeus momentâneo, porque, como a Janaína já avisou, vamos fazer outras, a pauta LGBT vai fincar pé na TVPT e vamos ocupar. Não só na TV, como no partido todo. A gente vai fincar pé no partido inteiro e não há quem faça a gente sair. Mas ninguém quer que a gente saia, eu sei que a gente vai ser... A gente é querido, a gente é acolhido e as nossas pautas são importantes. Eu volto a falar sobre o momento das eleições. A gente precisa pensar muito, muito, muito em como é que a gente vai tratar essas eleições como partido e também como as pessoas vão ver essas eleições. É um momento de disputa de narrativa que vai ser fundamental para a construção de 2022, quando a gente vai ter uma disputa, não sei se 2022, eu espero que antes, espero que o Bolsonaro caia antes, mas se tudo não der certo em 2022, a gente tem uma disputa muito importante para fazer no país. Mas essa disputa começa agora. Começa na narrativa com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, conversar sobre a importância de votar para vereador, de acompanhar o mandato, de votar para prefeito, entender quais são as funções de cada um dos poderes, o que cada um pode fazer, e de eleger mandatos progressistas. Eleger LGBT, eleger jovens, eleger negros, eleger mulheres, mas não só isso. Eleger mulheres, negros, LGBT, jovens progressistas, que cuidem da nossa pauta, que pensem no que a gente precisa para existir e para resistir. Tem muito LGBT por aí, inclusive eleito, que não se importa nem um pouco com a nossa existência e com a nossa vida. Então a gente precisa buscar essas pessoas, entender quem elas são, acompanhar essas pré-candidaturas e depois candidaturas, estar junto delas, ajudar a construir
e fazer mandatos no Brasil inteiro. Tem gente incrível no PT que está sendo candidata nesse ano. Acho que você falou sobre a Carla Aires, tem o Lenilson lá em Blumenau, tem a Fernanda Curti aqui em Guarulhos, tem um monte de gente extraordinária no PT, um monte de gente jovem, preparada, com proposta para tudo, não só para diversidade. Então eu espero que nós que estamos aqui e vocês estão assistindo aí também ajudem a fortalecer essas pré-candidaturas, que a gente tenha muitos LGBT do PT eleitos no ano que vem, e que nós do partido LGBT estejamos ocupando as câmaras de vereadores e fazendo nossa voz ser ouvida. Um beijo para vocês e me sigam aqui no YouTube também. O meu canal é Deluca, é só me achar lá, me seguir e clicar no sininho também. Pessoal, acompanhem nossas redes, acompanhem o Deluca, ele é um influencer, ele é um cara chique aqui do nosso movimento e considerado, sim, um jornalista importante da nossa pauta. É legal a gente, para fortalecer e para saber do que a gente está falando. Simi, o seu até breve, porque eu deixei e nós corremos um programa bem longo, ocupamos para valer hoje. Breve. Queria mandar um abraço para a nossa presidenta, que tem feito diferencial na pauta LGBT, Gleisi Hoffmann, corajosíssima, né? Um abraço para agradecer a Janaína também por esse trabalho na Secretaria Nacional e todas as nossas militantes, né, das secretarias estaduais, das secretarias municipais e da coordenação nacional da Secretaria LGBT. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo, para os profissionais da comunicação do PT, que são sempre queridos com todas nós. Muito obrigada a todos vocês. E fora Bolsonaro. É isso. Um beijo. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. A nossa edição das 11 horas termina agora. Chamo vocês para acompanhar um debate muito interessante, Diálogos, Vida e Democracia, a partir das 14h30, que vai estar debatendo coronavírus, isolamento social e saúde pública. Vocês podem compartilhar essa entrevista, vocês podem enviar para os amigos, vocês podem curtir o sininho da TVPT e saber mais do que a gente tem feito. Ficamos por aqui, fiquem bem, fiquem vivos. Até a próxima.